Olá, espaçonauta! No vídeo de hoje, mais uma pintura do James Webb. Isso mesmo, o telescópio espacial James Webb fez uma imagem fantástica da galáxia espiral IC5332. E é o que nós vamos mostrar para vocês e discutir neste vídeo de hoje. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Bem, pessoal, como eu disse na introdução do vídeo aí, o James Webb fez uma imagem fantástica da galáxia espiral IC5332. Aí eu já estou colocando essa imagem para vocês, tá vendo? Aqui ela é mostrada em detalhes graças a um instrumento lá do James Webb chamado Mid-Infrared Instrument, ou MIRI, que a gente já está acostumado a falar dele aí. Ele é um instrumento muito peculiar, inclusive é um instrumento que apresentou recentemente um pequeno defeito, e eu vou aproveitar para falar disso aqui, porque a gente ainda não fez vídeo especificamente disso. O que acontece? O MIRI é um instrumento que ele trabalha em vários modos de operação. Ele tem, na verdade, 5 modos de operação diferentes. Um dos modos, cada modo de operação do MIRI carrega como se fosse uma roda de filtros. Quem conhece aí telescópio, astrofotografia um pouco mais a fundo, sabe o que eu estou falando. Existe uma roda que você tem várias opções de filtros ali e às vezes você filtra, você usa um determinado filtro para captar um comprimento de onda. Eu estou simplificando o processo, mas basicamente é isso. Então, uma das rodas de filtro do James Webb para um certo tipo para um destes modos, ela apresentou um problema, ela estava com muito mais atrito do que se esperava, como se fosse quase que travando ali, e aí o pessoal da equipe de ciências, por enquanto, decidiu suspender esse único quinto modo do MIRI, que estava apresentando problema, e aguardar, tentar uma solução. Mas o problema é de hardware. Vamos ver o que eles vão ser capazes de fazer nessa questão aí. Porém, a gente ainda continua tendo o MIRI funcionando em 4 outros modos, o que é fantástico e, embora esse quinto modo seja essencial para alguns tipos de observação, esses outros 4 modos suprem para muita coisa. Então vamos falar especificamente dessa imagem aqui agora do James Webb. Olha só que imagem fantástica, pessoal. A IC5332, ela fica a mais de 29 milhões de anos-luz aqui da Terra. Ela tem um diâmetro aproximado de 66 mil anos-luz. Então ela é uma galáxia, ela é cerca de 1/3, eu acho que 1/3 é muito, mas ela é um pouco menor, ela é menor que a Via Láctea. Lembrando que a nossa Via Láctea aí a gente tem um pouco de dificuldade de medir esses diâmetros, né? Existe obviamente isso, mas a gente estima-se que a Via Láctea tem aí em torno de 120 a 150 anos-luz de diâmetro. Então essa galáxia, ela tem 66 mil anos-luz de diâmetro, portanto, bem menor que a nossa galáxia Via Láctea. É uma galáxia muito bacana e muito impressionante, porque, como eu tinha falado de uma outra galáxia aí que o James Webb tinha feito, no último vídeo, inclusive, de galáxia que a gente tinha feito, ela está de frente para a Terra, ela tem uma posição, para nós observadores da Terra, privilegiada. Isso nos permite observar ali com calma, todos os braços, eles estão ali estendidos na nossa frente, bem de frente para a gente. E aí a gente consegue observar esses braços espirais, ver a simetria ali da galáxia, que é uma coisa muito bacana. Bom, o telescópio espacial Hubble também tinha feito uma imagem dessa galáxia. Porém, a imagem do telescópio espacial Hubble, que trabalha, como eu já disse para vocês, nos comprimentos de onda ultravioleta, visível e no comecinho ali do infravermelho, ela nos permite ver as estruturas por fora da galáxia. Então a gente está vendo ali muita poeira, muito gás, essa imagem é do Hubble, né? Então a gente está vendo aí a poeira por fora, o gás, aquelas zonas escuras ali. E aí, quando a gente passa agora a imagem do James Webb, a gente percebe, é como se o James Webb
como se fosse uma radiografia. A gente percebe a parte interna aí da galáxia, né? A gente percebe aquelas estruturas filamentosas. É quase que como se fosse mostrado um esqueleto da galáxia. E isso é possível exatamente pelo MIRI, que é um instrumento único. O James Webb é o primeiro que traz um instrumento tão sensível como o MIRI, que atua na região do infravermelho médio. Então o MIRI ele atua especificamente nessa faixa do infravermelho médio, no comprimento de onda de 5 a 28 microns. Todos os outros instrumentos do James Webb operam no infravermelho próximo, com exceção do MIRI. Uma das características bacanas aí do MIRI, uma das coisas bacanas do MIRI, é que para ele operar, ele precisa de operar 33 graus abaixo do restante do Observatório Espacial James Webb. A gente já falou que o infravermelho ele precisa ali de uma proteção de calor, porque o infravermelho capta basicamente calor. E se vocês lembrarem, os primeiros vídeos aí, vários dos vídeos que a gente já fez aí, falando do James Webb pouco antes do lançamento, o MIRI, ele tem ele não usa apenas a refrigeração do escudo de calor. Ele tem uma parte, ele tem o que a gente chama de refrigeração ativa. Existe ali uns instrumentos como se fosse uma serpentina, que são responsáveis por resfriar o MIRI em uma temperatura ainda mais baixa que o restante do James Webb está, para que ele possa operar satisfatoriamente. Ele opera a 33 graus Celsius abaixo do que os demais equipamentos aí do James Webb. Essa temperatura de operação dele é quase beirando o zero absoluto, ou seja, menos 266 graus Celsius. O zero absoluto, todo mundo sabe, que é menos 273 graus Celsius. Ou seja, apenas 7 graus de diferença para o zero absoluto. E aí, até segundo as leis da termodinâmica, essa é a temperatura mais baixa que nós somos capazes de atingir, beirando aí essa diferença de 7 graus para o zero absoluto, né? A gente tem que entender, pessoal, que trabalhar no infravermelho médio, talvez por isso que o James Webb seja o primeiro que consegue isso com essa resolução, isso é um desafio, um verdadeiro desafio. Para vocês terem ideia, para a gente ter esse tipo de observação, da Terra é impossível. Por quê? Porque muito deste comprimento de onda do infravermelho médio, ele é absorvido pela atmosfera terrestre e pelo calor dessa nossa atmosfera daqui. Então, isso aí, assim, impossível da gente trabalhar no infravermelho médio. O telescópio espacial Hubble também não observa essa região do infravermelho médio, porque os espelhos dele não eram frios o suficiente para atingir essa temperatura ideal para operar no infravermelho médio. Aí, desta forma, a radiação infravermelho dos próprios espelhos tornariam falha qualquer tentativa dele operar nesse comprimento de onda, que seria o infravermelho médio. No caso aí do James Webb, foi feito todo um esforço especial para garantir que o MIRI tivesse um ambiente de resfriamento necessário para que ele pudesse operar corretamente. E isso aí fica claro na qualidade dessa imagem aí feita no infravermelho médio. Observa aí lado a lado as imagens do Hubble e do James Webb, o quanto o James Webb penetra nessa poeira, nesse gás, e mostra aí essas estruturas filamentosas, quase como se fosse, de fato, um esqueleto da galáxia IC 5332. Muito bacana isso, né, pessoal? Eu falo que, assim, o James Webb, a cada imagem do James Webb, a gente se surpreende mais, né? E aí, voltando a falar aqui da nossa imagem do Hubble, que não é menos espetacular, só está mostrando outro aspecto da galáxia, e aí é muito bacana a gente falar por que o James Webb não é o substituto do Hubble. Eu acho que nas últimas imagens, em várias imagens que a gente tem visto, isso aí fica claro, evidente. Nós estamos vendo uma imagem do James Webb no comprimento de onda infravermelho médio e uma imagem do Hubble onde foi usado o ultravioleta, o
e o comprimento de onda da luz visível. Fantástica, ambas as imagens fantásticas, ambas exibindo aspectos diferentes e ambas, inclusive, exibindo estrelas diferentes. Tem estrela que aparece na imagem do Hubble que não aparece na imagem do James Webb e vice-versa. Por que isso, pessoal? Porque existem determinados objetos aí no universo, determinados tipos de estrela, que são mais visíveis na luz ultravioleta, outros são mais visíveis na luz visível, outros são mais visíveis no infravermelho. Por isso que nem todas as estrelas que a gente vê na imagem do Webb, a gente vê na imagem do Hubble e vice-versa. Aí aqui também nós temos uma coisa muito bacana aí do Hubble, que é a captação da luz ultravioleta e da luz visível, como eu já falei. Essa imagem do Hubble, os dados dela foram criados pela Wide Field Camera 3 do Telescópio Espacial Hubble, ou WFC3. Algumas diferenças são muito notórias, como eu já disse, né? A imagem do Hubble também mostra regiões escuras que parecem separar os braços espirais, enquanto estas imagens do James Webb mostram mais um emaranhado contínuo das estruturas que formam, que sobrepõem-se para formar estes braços espirais. A diferença também ela é muito perceptível devido à presença dessas regiões empoeiradas na galáxia. Por quê? Porque a gente sabe que o ultravioleta e a luz visível não conseguem penetrar essas regiões de poeira muito densa ali, coisa que o James Webb na luz no infravermelho médio faz com maestria, né? Haja vista essa fantástica imagem aí. Então observem aí para que vocês possam perceber isso. As regiões mais empoeiradas, elas podem ser identificadas com muita facilidade na imagem do Hubble, como as regiões mais escuras aí, pelas quais grande parte da luz ultravioleta invisível da galáxia não conseguiu adentrar, não conseguiu viajar. Estas mesmas regiões empoeiradas não estão mais escuras já na imagem do James Webb. Uma vez que, como eu disse para vocês, a luz do infravermelho médio consegue ultrapassar essas áreas aí. Então, pessoal, é aquilo que eu falei. O Hubble e o James Webb se complementam. Estas imagens, observem as duas lado a lado. Observe as estruturas de cada uma, observe o que cada imagem nos permite enxergar desta galáxia espiral IC5332. Essas imagens, as informações aqui contidas, se complementam de uma maneira maravilhosa, elas são realmente complementares. Quando você põe lado a lado, eu já falei isso para outras imagens, mas quando você põe lado a lado imagens do Hubble e imagens do James Webb, você atinge uma gama do espectro de luz ali, que vai desde o comprimento de onda ultravioleta, passando pelo visível, pelo infravermelho próximo e chegando até o infravermelho médio. Isso é fantástico, porque dessa forma a gente tem muito mais informações, muito mais dados nas duas imagens em conjunto. Agora eu quero saber exatamente o que você está achando. O que você está achando dessas pinturas que vem saindo aí do James Webb, da gente colocar a imagem do Webb e do Hubble junto? Você ainda teve, ou melhor dizendo, você já achou um dia que o James Webb seria o substituto do Hubble? E agora, mudou? Ou você ainda acha que o James Webb sozinho pode fazer todo o trabalho? Comenta aí para mim, eu quero muito saber o que você acha. Uma coisa muito bacana, pessoal, é que o seu comentário, além de trazer para o canal o que você está pensando, quais as suas dúvidas, ele também ajuda a dar relevância ao vídeo e ao nosso canal. Se você curte o nosso canal, quando você comenta, você faz com que ele chegue a mais pessoas. Então vamos lá, quero saber muito o que você está pensando a respeito. Outro detalhe aqui que eu queria falar para vocês, se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil. O QR Code com o endereço já está aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o NERD50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron,
sem compromisso, para ver o tanto que é bacana. Comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.